Galera, estamos aqui para mais um podcast, para mais um vídeo do YouTube, independente da plataforma que você tiver. Vou falar hoje, na verdade, estou inaugurando hoje o nosso podcast YouTube e não poderia deixar de inaugurar com a pessoa mais importante da minha vida, mãe dos meus filhos, que é a minha esposa, Débora. Então, enfim, hoje a gente vai estar falando de alguns assuntos, acho que é muito interessante a gente tratar essas questões. Muita gente pergunta sobre como é a vida de um casal no campo missionário, né? E eu não poderia aqui falar sozinho da minha vida sem trazer a minha esposa, que sempre tem razão, não é isso? Bom pra você. Mas enfim, como é a vida de uma família? Quais são os problemas que elas enfrentam? Eu sei que todo mundo acha que a nossa vida é perfeita porque tá vendo na internet e tal. Spoiler, não é. Não é. Spoiler, não é. Mas assim, claro, tem a perspectiva do homem, tem a perspectiva da mulher, são perspectivas completamente diferentes, mas que a gente vive na mesma casa e enfrenta os mesmos problemas. Como é, assim? Fala sobre um pouco como é pra você, enfim, tá comigo, tá casada comigo, no campo missionário e lidar com as situações, as adversidades do campo missionário, com as crianças também, né, que não são mais crianças, já cresceram. Mas fala um pouco, vamos começar batendo um papo aqui. Então, o primeiro desafio que a gente teve foi antes de vir para o campo, com o processo todo de levantamento de recursos, né? Porque durante esse processo, ao mesmo tempo que a gente estava indo nas igrejas, divulgar o projeto, falar do Senegal, do que a gente queria fazer no Senegal, levantar recurso, a gente também estava preparando os meninos para vir. Então, já começou nessa época, que um pouco antes da gente vir para o campo, eu diria um ano antes da gente vir para o campo, a gente já ficou com essa preocupação. Então, foi muito importante a gente trazer o Senegal para a realidade da nossa família, mesmo antes da gente botar os pés aqui. Verdade. E depois teve a outra fase, né, que foi a chegada no Senegal. E aí a gente teve toda essa surpresa, né, o ajuste de expectativas. Algumas coisas corresponderam às expectativas dos meninos, outras não. Então, choque cultural e tudo isso, aprendizado de língua. E é engraçado, desculpa te interromper, é que as pessoas nem sempre pensam nas crianças, né? E na verdade, assim, pensam nos filhos como se fosse mais uma extensão, como se fosse no piloto automático. Como se ele fosse extensão do nosso ego, fosse parte da gente. E às vezes não para entender que eles estão vendo, eles estão assistindo, eles tinham amigos, eles tinham brinquedos, lugares preferidos, né? E eles têm, cada um deles, uma opinião, né? Sobre o processo, sobre o campo. Sobre o processo, é verdade. Eles têm uma opinião muito bem definida. É verdade, e a gente precisa levar isso em consideração. Então teve essa segunda fase que foi a chegada, né? A adaptação, que foi outra fase. Entendo também que a adaptação à escola faz parte desse processo. E depois tem o período de consolidação, né, que foi com os meninos já bem estruturados aqui, já bem adaptados, com amigos e tudo. Então, foi mais um acompanhamento de estar por perto, de ser presente, de ajudá-los a superar um ou outro desafio, mas é um processo mais tranquilo. E tem a outra fase que é ver partir, né? É a retirada do campo. Então, nós pretendemos sempre continuar no campo, mas para os filhos tem uma data para eles irem embora. Normalmente quando eles terminam a escola. Então, o nosso mais velho passou por isso, é uma transição de volta. Nosso mais velho se chama, né? Gabriel. Gente, desculpa, nosso mais velho tem nome, né? Gabriel tá com 21 anos, então ele passou por essa transição. O mais novo, que também tem nome, Carlinhos Filho. Daqui a pouco ele passa por isso também. Então, eu entendo como tendo sido 4 fases bem distintas, assim. Pelo menos no nosso caso foi assim. E eu acho que existe uma tendência de ser dessa forma. É muito interessante isso, porque tem muitos casais que trazem os filhos e acabam não preparando os filhos para esse momento, não valorizando, como é que eu digo? Valorizando, não dando tanta atenção a essa adaptação. E muitas vezes tem crise na relação por conta das crises dos filhos. É porque, assim, também o que eu vejo muito é que tem uma tendência de espiritualizar a adaptação ao campo dos filhos, de si próprios também. Mas já que a gente está falando nesse momento dos filhos, muita gente espiritualiza e joga sobre os filhos uma carga, uma expectativa
que quando eles não atendem, eles acabam não compartilhando com os pais porque eles se sentem até envergonhados. É verdade, né? é verdade. Eles têm medo que os pais se decepcionem com eles têm medo de pedir ajuda. Não, e às vezes a pessoa diz, Deus proverá, e aí o filho fica dizendo, meu Deus, se eu falar alguma coisa é como se Deus não existisse. Exatamente. Deus não vai, e aí, enfim... Gera um conflito dentro das crianças, né? Com essa e eu acho ideia de que, Deus. eu não sei se você tem a mesma perspectiva que eu, mas às vezes os cristãos ele tem esse lance de jogar para Deus a nossa incapacidade de tentar fazer coisas que são possíveis de fazer aqui na Terra, né? Então, assim, eu poderia sair da minha zona de conforto e fazer algo. Não, é melhor ficar na minha zona de conforto e dizer, não, Deus, né, pode fazer, Deus proverá, Deus vai dar o jeito dele, né? E os filhos, é engraçado o que você está falando, porque os filhos ele têm uma perspectiva muito mais simples das coisas. Né? Às vezes a gente está espiritualizando, a gente está falando, a gente está botando para Deus e o filho está ali pensando, caramba, eu faria isso. Isso é tão simples, né? Porque a gente na nossa complexidade adulta, às vezes a gente acaba se perdendo e os filhos têm uma visão de mundo muito mais simples, muito mais genuína, né? Enfim, e o que tu acha em relação a essa questão da imersão dos filhos, desse cuidado com a imersão dos filhos na cultura? Isso também gera um benefício para o casamento depois, porque se você tem filhos bem imersos, né, adaptados com amigo, coleguinha, futebol na segunda, sorveteria, né, uma vez por semana vai lá, toma um sorvete, e tem alguns gatilhos que são bem resolvidos, me parece que sobra tempo para a gente poder namorar, viver a vida, né? Eu acho que isso é um benefício também de você ter esse trabalhinho início para a saúde emocional. Quando a gente, nós já sabemos disso, né? Mas eu vou compartilhar a informação com vocês. Quando a gente estava se preparando para vir para o Senegal, a gente preparou um projeto, né, para os 2 primeiros anos com os nossos objetivos bem claros. E a gente redigiu isso junto e os objetivos eram o quê? Tu lembra quais eram? Era aprender a andar na rua. Aprender a andar na rua. Fazer para os meninos. Para os meninos. Cuidar. Não, tô dizendo. Era aprender a andar na rua pra gente, mas para os meninos era se adaptar, fazer amigos, se integrar na escola. Aprender a língua. Cada um de nós tinha um objetivo com a língua diferente, porque quando a gente chegou aqui, eu falava francês, Carlinhos e os meninos não falavam. Claro. Então... E os meninos tinham que estudar inglês para estudar na escola, uma escola para filho de missionários. Pois é. Aí eles ainda tiveram que aprender uma língua a mais, tá? Eles aprenderam inglês e depois aprenderam francês e de quebra aprenderam o Wolof, que é a língua nativa do Senegal, né? Para se comunicar com quem não falava nenhuma das outras línguas. Então, cada um de nós meio que teve que se entregar aí para um aprendizado de língua. Eu já falava francês, então eu tive que estudar mais o Wolof. Então, mas eu me lembro bem que nesse projeto, um dos objetivos principais para os nossos 2 primeiros anos foi fazer com que os nossos filhos ficassem felizes, né? Porque a gente sabia desde o início que se os nossos filhos estivessem bem, tivessem à vontade, tivessem uma vida normal, tivessem amigos, a gente ia conseguir tanto fazer o nosso processo, desenvolver o nosso ministério de uma forma saudável, como também ter uma vida de casal saudável, que é uma parte importantíssima, assim, dessa equação para a gente poder ser feliz, né? Porque é um ambiente de segurança, né? A família, o casal... Tipo, muitos casais estão em crise e se você está em crise, você sabe disso, está assistindo esse vídeo, você não quer voltar para casa quando você está em crise no casamento, né? Fica ali no trabalho, arruma uma desculpa. Hora extra. Faz hora extra no trabalho. Fica rico, né? Ganha muito dinheiro no trabalho porque não quer voltar para casa. E quando você está num lugar de estresse, de extremo estresse, sobretudo no processo de imersão, né? Processo de imersão, da porta para fora é estresse. Estresse no sentido você não está na sua língua, você não está na sua cultura, você não está no seu país, você não tem nenhum gatilho emocional, nenhum lugar positivo para se encostar, não tem um churrasco, não tem a praia, não tem aquele lugar legal com seus amigos. Então, o seu lugar legal é a casa, né? Você volta para casa e você diz, meu Deus do céu, vou falar por mim, eu estou saindo do trabalho, minha esposa está em casa, bonita, me esperando, a gente vai fazer alguma coisa gostosa para comer, ver um filme, trocar uma ideia, jogar um pouco. Então, eu quero voltar para casa imediatamente, mas imagina se esse lugar... que é um lugar de recarregar as baterias, né? Deveria ser um abrigo. Deveria ser um abrigo, não está funcionando bem também, ou seja, você não tem nenhum lugar para ficar,
né, de forma confortável. E esse E lugar acaba que depende... no longo prazo não se sustenta essa Não, situação. a longo prazo tem muita gente que tá aí batendo o motor, né? Com 2 anos, 3 anos, já tá. E muita gente acaba se separando, prejudicando a relação e tendo consequências bem piores, né? Do que um problema em casa. Então, cuidar dos filhos é muito importante. Se assegurar de que eles estão bem, felizes. E é um investimento a saudáveis. longo prazo na sua imersão, né? Na sua imersão e na vida deles, né? Para que eles possam gostar do lugar e quem sabe um dia ser missionários também ou ter uma relação boa com o campo missionário, não ser uma relação de trauma, Exatamente. mas ser uma relação de uma experiência. Caramba, eu voltaria lá, né? Eu gostaria, eu gostei do lugar. Enfim, existem missionários, inclusive aqui, filho de missionários, que vêm de tempo em tempo, né? A gente vê alguém zanzando aí na rua, diz, cadê teu pai e tua mãe? Não, eu vim rever os amigos, vim rever a escola, matar a saudade. Afinal de contas, eles passaram a infância aqui, né? Não deveria ser Não deveria. um lugar de trauma. É verdade. Deveria ser um lugar bom. É verdade. Caramba, coisa boa. E o que é que você acha? Vamos falar mais sobre a questão da relação, né? Da nossa relação. Eu acho que essa dinâmica é muito importante da relação do casal, né? Muita gente, eu estava conversando com um amigo agora, que a gente às vezes embaralha muito as coisas, trabalho, casa. A gente trabalha muito, tá? Trabalho muito, todo mundo me vê aqui na internet, tô na aldeia, Débora tá sempre aqui fazendo aula de francês, sempre resolvendo os pepinos mais difíceis para mim, que é a parte burocrática da missão. Mas tem um momento para parar, né? E como você criar esse sistema onde você trabalha, onde você curte, onde você se diverte, onde você pode ser você, né? Eu vejo muitos casais, Débora, que não tem um tempo de qualidade para ele. E é uma coisa que eu acho que a gente faz que é muito legal. Como é que é isso para tu? Você estava falando agora da gente separar esses tempos, né? A gente precisa, antes de vir para o campo, sentar e negociar algumas coisas, né? E estabelecer alguns limites entre as diferentes áreas da vida, para não misturar. Porque é mais difícil você tomar uma decisão dessa depois que você já chegou. Depois que começa a rotina e a demanda do dia a dia. É verdade. Então, o ideal é que os dois conversem antes. Eu diria até antes de vir para o campo missionário. Estabelecer isso lá no Brasil. Isso. É como se não fizesse lá, não vai fazer Sem aqui, a pressão né? do campo, porque quando você chega aqui, a vida ela já vai As decisões que você tomou pressões. vai ajudar você aqui, né? Exatamente. Entendi. Claro que pode ser negociado depois, você vê que tal coisa outra não era factível, você precisa fazer um ajuste, mas o ideal é que os dois consigam ajustar juntos essas expectativas do que cada um quer, do que eles querem como tempo de lazer. E por isso que seria ideal até uma visita de reconhecimento, né, do campo, para você entender quais são as possibilidades ali. Então, uma vez isso estabelecido e chegando no campo, isso precisa ser muito bem preservado. Então é aquela coisa assim, inegociável. Eu já recebi uma vez um convite para participar de uma live num dia em que a gente não faz. Que são os dias que a gente fica junto, em família, sábado e domingo. Ou seja, gente, não me chame para fazer live no sábado. No domingo até a gente faz no momento do culto, às vezes rola alguma coisa. Exato, mas o que é que acontece? Não é durante o dia. Durante nunca. a semana é trabalho, né? Então qualquer pessoa que me convidar para participar, falar num culto, e você também é desse jeito. A gente considera que é trabalho e a gente marca na agenda. Inclusive, a agenda da gente é compartilhada. Gente, uma dica muito boa. Desculpa te interromper. Compartilha a agenda, né? A agenda Google. Tô fazendo uma propaganda aqui, é R$0. A agenda Google é muito... Google, patrocina nós. Google, ajuda a gente, Google. Olha só, eu e Débora abri uma conta para missão e tudo que eu ponho lá, ela vê. Tudo que ela põe lá, eu vejo. Então, se eu... Compromisso na agenda, né? Se a gente vai fazer alguma coisa... Tá lá, Débora diz, opa, não posso, porque Carlinhos tem alguma coisa. Então isso é muito legal para a dinâmica do casal, porque a gente nunca tem esse lance de sobrepor as agendas, né? Às vezes eu tô ligando pro celular de Débora e diz, opa, vou dar uma olhadinha na agenda. Ela tá dando aula, então eu sei que ela não vai atender. Isso ajuda bastante. Então, quando é durante a semana, a gente já tem esse acordo de que durante a semana é trabalho. Então, a gente marca live, conferência e tal, o que for.
Estando junto ou estando separado, você na aldeia, eu aqui, a gente se vira. Mas final de semana eu não faço. Então teve uma pessoa uma vez que me chamou para participar de uma live no final de semana. Eu recusei, eu falei que não ia dar. Mas como era uma coisa assim que eu vi que era importante, eu disse à pessoa, você espera só um pouquinho. Primeiro eu recusei. Aí depois eu voltei e falei com a pessoa, vê só, eu pensei melhor. Você espera só um pouquinho que eu vou conversar com meu marido. E aí eu conversei contigo e você falou, Débora, esse evento seria interessante a gente participar. Esse pessoal, eles são nossos parceiros e tal, não sei o quê. Então eu abri uma exceção, né, com seu acordo. Então é uma coisa que a gente sempre tá decidindo junto. Porque às vezes eu tô planejando uma coisa maravilhosa pra gente, né? E aí chega uma notícia dessa, quebra um pouco. E, enfim. Mas em geral é inegociável. Não, é inegociável. Em geral é inegociável. Porque na verdade a gente precisa desse momento para ficar bem durante a semana. Exatamente. Porque a semana vai ser pancada e sua mente está dizendo, caramba, sábado vai chegar. Exatamente. Quando você está no pior momento do seu dia, você diz assim, ok, sábado eu não vou estar passando por nada disso. Sábado eu tô fazendo algo que eu gosto ou algo em família. Vou fazer um churrasco, almoçar de 3 horas da tarde. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é muito interessante falar sobre isso, sobretudo para quem é casado, a gente falou sobre fazer coisas juntos. E muito casal faz muita coisa juntos, mas faz pouca coisa separado. Sobre ter esse tempo seu. Eu adoro fazer churrasco, tá? Mas Débora não gosta muito de churrasco. Eu gosto. Não, você gosta de comer o churrasco. Mas não gosto do processo. O churrasco, que na verdade assim... O churrasco é um processo religioso, né, para os homens. Existem mulheres também churrasqueiras, mas os meus amigos é um processo quase que sacro, né? É sagrado, né? Existe o preparo, as histórias. Assim, às vezes a gente tá ali conversando, tanta coisa e eu sei que para ela tem algo que ela gosta de fazer. Uhum. Mas tem muito casal, tanto o homem quanto a mulher, que se centraliza, se entrega na vida do outro. Sim. E vai entregando, e você só faz aquilo que o outro gosta ou aquilo que os dois gostam. E chega um momento que você se pergunta, e minha vida? E eu? Pô, eu gostava de ler antes de casar, eu gostava de ouvir uma música, eu gostava de comer uma comida específica que o outro não gosta. Sim. Então, esse momento é muito importante. O que é esse momento, assim, pra tu, enfim? Bom, então... É importante a gente descobrir, é que nem você falou, tem algumas coisas que você faz e que eu acompanho sem gostar muito, mas porque eu te amo. Né? Olha, sem gostar muito, sem gostar muito. Já vai dizer, eu nunca quis participar disso. Não, mas veja, no final eu falei porque eu te amo. Tá certo, o amor, tudo suporta. E tem algumas coisas que eu sei que você também não curte muito e que às vezes você faz porque você sabe que é importante pra mim e você quer me agradar. É verdade. Mas eu acho que é importante que os dois descubram alguma coisa que os dois gostem muito. Muito. E eu acho que a gente descobriu isso naquele restaurante que a gente encontrou, que inclusive não tá mais aberto, né? Na verdade, assim, comer, a gente gosta... É unanimidade. Não, mas eu acho que comer se encaixa naquela história de que os dois gostam de fazer juntos. Isso, sim, mas eu tô falando, essa é uma categoria, tá? Eu vou chegar lá, eu tô elaborando. Que dá um nível de prazer junto. Então, a gente tinha estabelecido durante um tempo que toda quarta-feira a gente ia naquele restaurante, porque era aquela noite do especial buffet e tal, que tinha um preço acessível. Toda quarta-feira, porque na quarta-feira tem uma promoção, gente. Não tem jeito, continua pobre. A gente é missionário. A gente tem um dia da promoção, mas enfim, o lugar é chiquérrimo. É um restaurante bem chique. Mas eles fazem uma ação social. E tinha uma super promoção na quarta-feira. Aí a gente ia. Na verdade, a gente não ia toda quarta-feira, a gente ia uma quarta-feira por mês. Isso, é verdade. Ou quando a gente tava assim, melhorzinho, era de 2 em 2 semanas. Isso. Mas com o Covid fechou, a gente não pode mais ir. Não pode ir mais. Enfim. Aí tem isso que a gente gostava de fazer junto. Outra coisa que a gente gosta de fazer junto é sair tomar um sorvete, né? Conversar, bater papo, andar pela cidade. A gente gosta disso. Eu gosto muito de andar pela cidade, tu gosta também, né? A gente andar, não a pé, mas andar de carro, ir por lugares bonitos e tal. A gente quando vai fazer uma coisa, arrumou uma desculpa pra dar um rolê. Só passear, sair de casa e arejar. Nós dois gostamos disso. Mas em se tratando de algo que a gente gosta de fazer sozinho. Tu gosta de ir pra praia? Adoro praia, gente. Eu não gosto de praia. Débora não gosta de praia.
Eu adoro eu praia. até gosto de praia, se tirar Mas a areia e o sal. Débora gosta de praia. Não gosta da areia, da água do mar, do sal, dos pássaros, dos coqueiros. Da mosca. Não vai pra praia. Mas então, às vezes eu vou, né? Não, você sempre vai. Quando tem uma galera assim maior indo É, e tudo, quando tem eu as vou, pessoas. levo um livrinho, porque pra mim o programa é legal, né? As pessoas. O papo é legal. Mas, por exemplo, a gente acabou chegando a esse acordo, eu e você, que a praia é um programa pra você. E tá eu tudo sempre, bem. eu sempre vou com os meninos, né? Quando o Gabriel tava aqui, a gente ia os três juntos, era um programa muito bacana. E vocês três adoram praia. E aí eu ficava em casa, pra fazer. máscara de argila na cara, ficar com a cara Gente. verde, igual a Fiona do Shrek. Fazer o que mais? Assistir Netflix, comer besteira, porque eu tenho um estoque de salgadinho Ela não quer escondido. comer na minha frente porque sabe que eu vou falar. Antigamente eu não comia porque tu ia pedir, agora eu não como mais porque tu vai Agora falar. eu fiquei fitness. Ele agora é Ela saudável. também agora tá fitness e Mas eu como escondido. só que ela tem um esconderijo dentro do guarda-roupa. Que não é esconderijo, porque ele sabe onde é. Não, eu nem sempre. Ela esconde assim, meu pai do céu. Mas aí Mas eu fico sozinha. você tem um tempo pra fazer Netflix. algo que você gosta de fazer. Exatamente. E qual é a importância realmente disso? Eu acho que é importante a gente falar sobre essa importância, porque talvez algumas mulheres vão se identificar assistindo esse vídeo e acaba que a maioria das mulheres que eu conheço vivem a vida de alguém. Isso é uma realidade. Por conta dessa questão do machismo absurdo, relações tóxicas. E as mulheres, elas estão sempre na necessidade, aquela ideia, vou ser abandonada, vou ser deixada, eu preciso fazer o tempo todo alguma coisa para alguém, para ser aceita, para ser amada, e acaba abrindo mão da sua personalidade, do seu gosto, das coisas que, enfim. E qual é a importância? Enfim, formula alguma coisa em cima disso, eu acho que isso é importante, sobretudo para as mulheres que me seguem. Isso é vital para mim, porque eu me encontro comigo mesma. É um tempo em que eu consigo deixar de ser mãe, deixar de ser esposa e ser só eu. Sem se sentir culpada. Zero culpa. Deixar de ser eu mãe. me sinto culpada se eu demorar muito até esse momento. É muito importante isso, gente. É muito importante porque você está sendo mãe o tempo todo. Né? A demanda é enorme, esposa o tempo todo, profissional o tempo todo. Missionária, né? Missionária o tempo pessoas. todo. Claro, missionária que é pessoa de Deus, a pessoa santa, a pessoa que não é. As pessoas têm uma expectativa não, e muito a demanda grande. no campo missionário é alta, Não, né? tem Você sempre tem que alguém. cuidando de alguém sempre. A cada 1000 ligações ou milhões de ligações, alguma pessoa quer me dar alguma coisa. Sempre está pedindo alguma coisa. Pois é. Então é um momento em que eu posso ser eu e acabou. Lembrar quem eu sou, lembrar do que eu gosto. Se eu quiser entrar em contato com uma amiga e só bater um papo e conversar. Dar um rolê conversar também numa besteira. feira, né? Isso. Passear, às vezes eu vou no mercado, vou no shopping, sei lá, olhar a rua, olhar o mundo, andar sozinha, fazer o que eu quero. E um erro que eu percebo que as mulheres cometem, eu vou falar das mulheres, Débora pode falar dos homens, é que às vezes você quer me trazer para o seu programa. E o seu programa fica chato, porque você gosta de ir numa feira. Você foi numa feira, um dia desse, feira internacional aqui de Dakar, às vezes não compra nada, porque tudo é muito caro, essas feiras internacionais. Mas assim, você chega lá, você quer ver cada coisa. Ah, sim. Você quer gastar o seu tempo. Olhar as cores. Olhando. Aí você tem um cara ridículo, com a cara feia, né? Segurando as suas sacolas ali, bufando, dizendo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O cara tá querendo morrer. Mas o cara também só tá ali porque ele ama você, porque ele tem segundas intenções de você, na verdade logicamente. é assim, porque ele não quer brigar, né? Porque ele sabe que se começar a brigar, porque se ele tá brigar, ferrado. o final de semana dele tá ferrado com a mulher, ele perdeu o jogo, né? O game over. E ele tá perdido. Então ele fica ali, forçado, e você acaba perdendo essa naturalidade. Duas pessoas infelizes. Não, duas pessoas infelizes. E você perde essa naturalidade de estar podendo ver o que você quer com o seu tempo, né? Claro que eu não vou, eu também preciso me ceder, entrar no seu mundo, gostar, ir lá visitar, fazer alguma coisa que você gosta, mas se é algo muito importante para você e que você quer fazer do seu jeito, no seu tempo, faça sozinha, chama uma amiga que se interesse pelo mesmo... Sozinho aprender a gostar da própria companhia mesmo. Mas, gente, eu queria trazer um assunto aqui que eu não posso deixar e não trazer. Débora, ela tem esse esconderijo de comida.
E eu vou contar essa história, logicamente. Não, você vai contar essa história. Ai, meu Deus. Débora tem um esconderijo. A gente quase se divorciou por causa disso. Pode acreditar. Débora tinha um esconderijo. Nem um esconderijo. A gente morava em Recife ainda. A gente tinha um armário. Um compartimento. Aí depois virou esconderijo. E Débora comprava as comidas dela. Às vezes ela comprava, dava a cada um filho. Os meninos eram muito pequenos, né? Então... Mas dizia, esse aqui é meu. E na nossa casa sempre foi super tranquilo isso, Não, né? tranquilo. Todo mundo não sempre respeitou. Pega. Tanto, cada um dos meninos tinha as coisinhas dele e a gente sempre ensinou que não era pra um pegar do outro. Então a gente sempre teve essa coisa da privacidade, assim, muito, muito tranquila. Gabriel comia tudo no mesmo segundo. Sim. Carlinhos comia minutos depois. Eu comia rápido também e Débora levava anos Comendo minhas coisas, ué. para comer a comida. E o que aconteceu com a embalagem de Pringles que quase levou ao nosso divórcio? Então, eu tinha uma batata daquela. Todo mês eu comprava uma ou duas, né? No Brasil é um pouco mais caro do que aqui. Então, eu comprava umas Pringles lá. E nessa época eu fazia faculdade, então eu chegava do trabalho cansada. Aí tudo que eu queria da minha vida era deitar no sofá, abrir a minha Pringles e relaxar com os pés assim pra cima no sofá. Era o ponto alto do meu dia. E eu chegava tarde, né? A faculdade era à noite, então os meninos já estavam dormindo. Então era aquele momento assim que era só eu e o silêncio. Então... Tu, às vezes, ia pra casa dos teus amigos e tal. Tinha umas noites que eu chegava estudava, e que eu ficava completamente sozinha. Eu também estudava, fazia eu tava no trabalho. Enfim, mas tinha umas noites que eu chegava e eu tava sozinha. Então, era nesses momentos que eu comia minha Pringles. Aí eu fui lá, peguei ela, pesadinha. Então, eu acho que eu posso contar a minha história que complementa a tua história. Não, deixa eu contar primeiro a minha e depois tu vai explicar. Aí eu fui lá, peguei a Pringles, pesadinha, né? Aquela balançadinha que dá. Você dá a balançadinha, você sente aquele negócio mexendo dentro. Aí eu fui cheia, lá, tá cheia a embalagem. Armei todo o circo, né? Botei um banquinho do lado do sofá, Ritual. coloquei as coisas dentro. Aí santo dos santos. Eu ainda tomava Coca-Cola, que agora eu deixei de tomar. Mentira. Toma Coca-Cola. Tomo pouquíssima. Exato. Tomo muito de vez em quando. Naquela época eu Mas tomava vai normal. deixar em nome de Jesus. Pois é. Aí tinha minha Coca-Cola. Enfim, arrumei tudo. Peguei um livro. Tomada banho. Tomei banho. Peguei um livro. Aquele cheiro de Palmolive. Quando eu abri minha Pringles, o que tinha dentro? Calma. Vou contar agora a minha história. Stop! O que aconteceu, gente? Eu cheguei em casa um dia, noite qualquer, vi algumas embalagens de Pringles, 2 ou 3, não sei. E, claro, pra mim era Pringles. Pra Débora era Pringles original, de cebola, de queijo. Ela tem o processo dela. Todo mundo tem. E aí eu peguei o quê? Eu disse, vou comer uma bisnaga, tem 3. Vou comer uma. E aí comi a bisnaga toda de Pringles na frente da televisão. E aí eu disse, meu pai, olha a mente maligna, né? Diabólica, o diabo atentou. E eu disse, gente, eu preciso fazer alguma coisa para botar dentro, para enquanto nesse intervalo, nesse trânsito, eu consiga ir comprar e botar e trocar. Repor, né? Repor. Mas eu preciso que ela passe durante a noite, passe o olho e veja a embalagem. E se pegar para fazer o teste, ela não vai abrir, ela não vai tirar o lacre. Ela vai ver que tem alguma coisa dentro. Enfim, comi. E aí eu tinha umas embalagens de Nescafé, de café. Isso é coisa de psicopata. Como é que a pessoa pensa uma coisa dessa? Tinha umas embalagens de Nescafé bem compridazinha, bem roliça, parecia um cano pesado. Eu comi e eu botei dentro. E aí eu balancei, eu disse, oxe, igualzinho a Pringles. Ela não vai nem perceber. Então, e aí, quando eu abri a Pringles, voltando do seu fechei, botei lá, abre parênteses e continue. Fecha parênteses e continue. Pois é, quando eu abri a minha Pringles, o que tinha dentro? Uma embalagem de Nescafé. Não, e pior, só tinha aquela batata. Eu acho que você comeu as outras e só tinha aquela batata. Era a última. Sabor Nescafé. Eu não me lembro, sabor Nescafé. Cara, eu fiquei com tanto ódio. Porque pra mim foi assim, tu comeu e tu tirou onda com a minha cara. Botou lá assim, tipo, pra rir. Tá aqui, isso é ridícula. Me perdoe. Isso foi horrível. Me perdoe. Tá perdoado.
Não sei. Não, minha vou filha, pensar. faz 10 anos, já fez terapia. Eu achei que tava, mas agora eu não sei mais. Toda vez que a gente toca nesse assunto, vem ainda uma Mas isso é centelha só de... uma curiosidade, porque foi inclusive antes da gente vir pro campo. Mas hoje em dia não tem esse problema mais. Não, graças a Deus. Hoje em dia ele me alimenta, vai jogando de longe, assim, quando eu tô nervosa e eu vou verdade. comendo, aí eu me acalmo. Mas a gente falando sobre a importância de você ter esse espaço solitário também, ser muito respeitado, porque a gente tá o tempo todo engraçado. Nas relações, tem sempre alguém cedendo mais. E a possibilidade dessa pessoa explodir, estourar um dia é muito grande. Sim. Né? E tem muitos casais que passam por isso. E tem muitos casais que a pessoa, no momento de baixa autoestima, ela levanta, né? Ela se levanta, ela se encontra. Ou às vezes começa uma terapia. E às vezes começa uma terapia. Mas isso, às vezes, a pessoa se encontra tanto, se acha tanto, se valoriza tanto que se desconecta do seu companheiro, da sua companheira e acaba trazendo um problema na relação. Então é muito importante. Todo mundo junto. Bem alimentados Todo mundo, exatamente. E que você respeite. É muito importante, porque tem muita gente grudenta. Não, fica comigo, bora ali, fica comigo, bora ali. Não. É o meu momento, eu vou comprar a carne que eu quero, fazer o churrasco que eu quero e comer. E tem também a normalização. Eu acho que a gente precisa falar sobre essa coisa de você virar pro outro e dizer assim, olha só, eu te amo, mas eu quero ficar sozinha. A pessoa tem que ser madura. Eu quero ficar sozinho. E não sei, tem muita gente carente, né? Que quer... E a gente sempre fez isso. Mas durante a pandemia foi uma coisa que a gente fez muito mais. Quando a gente passou pelo isolamento em casa, a gente começou a fazer isso com muito mais tranquilidade. A gente fazia de Isso, tempo na em tempo. verdade, ajudou a gente a sobreviver na pandemia. Isso. Então, a gente não podia sair, né? Não tinha esses escapes que você tem de ir pra praia, eu de ir pra a loja, pro shopping, pro mercado e tal. Então, a gente tava todo mundo em casa. E foi nesse momento que a gente entendeu que esse lugar, né? De você ficar só, de você curtir e tal, ele podia ser um lugar somente emocional. E tá todo mundo no mesmo ambiente, né? Geograficamente falando. Então eu virava e falava assim, então, hoje eu tô a fim de ficar só, eu quero ficar no meu cantinho. E eu fui muito respeitada nisso. E a gente aqui em casa começou a fazer isso, né? Cada um dizer que tava em off, tinha uns que momentos, queria ficar sozinho. E depois tinha os momentos isso. juntos. E né? aí a gente se desencontrava e a gente se reencontrava. E ninguém ficava se sentindo rejeitado nem nada. Porque acho que a gente precisa partir do pressuposto de que a gente se ama e de que a gente tá junto que a gente quer. Ninguém tá junto obrigado. É uma escolha. Não é um processo onde você precisa, tipo, se alimentar daquilo. Não é algo... Eu acho que não é tão narcisista, né? É muito mais... Porque você tá sempre vivendo a relação pensando em você. Pensando em se alimentar. Então, eu quero ficar com Débora, vou chamar ela porque eu preciso dela por causa de mim. E você tá pouco se lixando. Você trata a pessoa como um rádio, uma televisão, alguma coisa que tá ali ligado para poder servir você. Lhe distrair. Quando, na verdade... essa pessoa vai vir com uma opinião diferente, ela vai querer ver um vídeo diferente, ela vai querer falar algo diferente. Porque ela é uma pessoa diferente. Porque ela é um ser humano. Porque ela é a questão da alteridade, né? É, alteridade. Você olha pro outro e diz assim, caramba, do mesmo jeito que eu tenho meus desejos, minhas necessidades, que eu tô afim, não tô, bom humor, mau humor, essa pessoa é igualzinha a mim, né? Ela tem as mesmas demandas emocionais. Gente, eu cuido de muito casal. E poucos ou quase nenhum sabem sobre a alteridade. Qual é a importância da alteridade assim na vida do casal? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Então, para começar, a gente conceitua a palavra alteridade, né? Que vem de alter, outro. Tem um alter ego, né? Essa palavra que é psicologia, o outro ego, né? Em psicologia tem esse termo, mas a alteridade vem de outro, né? Significa, é a raiz de outro. É a outra identidade, né? Acho que tem uma conexão com isso. Identidade, alteridade, enfim. Mas tá falando do outro, né? Alteridade é o conceito, né? É o conceito. Que vem de alter, que é o outro. Então, você precisa desenvolver essa capacidade de olhar para o outro e de entender que seu cônjuge não é uma extensão de você. E que no momento em que você começa a achar que você está entrando num terreno muito perigoso, porque ele é uma pessoa com outra história, com outras demandas, com uma personalidade em alguns pontos convergentes, mas diferente da minha, com sonhos diferentes.
Às vezes até os sonhos, né, são Até os diferentes sonhos. e a gente precisa conversar e ajustar e ceder e fazer Para acordos. também cada um não ir para um lugar separado e acabar exato. causando separação. Porque a gente escolheu caminhar junto, então, mas são ajustes que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que na vida, quando você está dividindo, né, sua caminhada com um companheiro, com uma companheira, você precisa lembrar o tempo todo que aquela pessoa é outra pessoa, assim, 100%. Ela não é a metade da laranja. Você não é a metade da minha laranja. Tu não acha que muitas das vezes as pessoas se confundem porque normalmente entre os casais, seja homem ou seja mulher, mas eu acho que é muito mais a mulher ela tá sempre cedendo para servir ao homem e se anulando, se autoanulando. É cultural, né? Gente, se você se identifica com isso, comenta aqui embaixo, por favor. Isso é muito importante pra gente. É cultural, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. É uma sociedade que gira em torno do poder do homem. Exatamente. Então, é natural que as mulheres sejam criadas para servir como um satélite, né? Eternamente girando em torno dos homens. O nosso mundo é muito masculino, o poder é muito masculino. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque num casamento a gente precisa se respeitar mutuamente, ministrar um ao outro mutuamente. Quantas vezes você ministra sobre a minha vida? Quantas vezes você também baixa a sua cabeça para eu ministrar sobre a sua vida? Então não pode ser um jogo de poder desequilibrado. Na hora da entrega não existe o sexo, o gênero, né? Não. É alguém que pode dar, é alguém que pode receber. Rapaz, tu falando aí, me vem muito à mente rodas de amigos, os amigos sorrindo, as gargalhadas sobre aquilo que as mulheres gostam de fazer. Ah, minha mulher fala muito, minha mulher demora muito, né? A gente vê piadas na internet, né? Que despertam sorrisos das mulheres e dos homens, né? Mas que é muito machista, né? Ah, minha mulher gosta de ir pro shopping andar muito, eu fico lá esperando, eu não gosto. Enfim, isso vira até piada. Que, na verdade, a gente tá tentando rir de alguma coisa que é extremamente importante para sua companheira, né? Pessoa, ah, ela demora muito, ela demora porque ela quer ficar, ela quer ver mais, ela quer... Isso não faz dela uma pessoa mais inferior a você, ou mais burra, não sei, mais inteligente. Isso é muito importante. Gente, comenta aqui se você passa por isso, porque, na verdade, você não está valorizando o que aquela pessoa gosta de fazer. E você está minimizando aquela pessoa através daquilo que ela gosta de fazer. Sim, mas isso é uma coisa. E outra que eu tô pensando, assim, é que essa coisa de juntar o casal e ter essa expectativa de que eles sejam um só. Isso é muito comum no meio eclesiástico. Isso. Né? Na igreja isso acontece muito. Então, a gente acha sempre que a esposa do pastor, ela é uma extensão do pastor. Até os filhos, né? Os filhos do pastor têm que ser os certinhos. E essas pessoas não têm ego, né? Essas pessoas não têm vontade, né? São pequenos pastorzinhos, né? Que estão ali para servir a... e que eles precisam 100% se adequar à expectativa daquela comunidade com eles. E no campo missionário não é diferente. Então eu vejo essa pressão muito grande em cima do casal, para que eles sejam o tempo todo... como é que eu digo? Que eles estejam o tempo todo em acordo, para que seja o tempo todo aquela harmonia perfeita. E eu vejo que muitas vezes o casal de missionários, eles não têm nem a quem pedir ajuda, porque existe uma expectativa tão grande sobre a perfeição, sobre essa união, sobre essa simbiose, essa osmose, esse processo de união perfeita. É como se eles virassem um ser, verdade, né, indivisível. E isso é tão perigoso emocionalmente. Isso pode abrir espaço para que um dos dois se sinta invisível, inexistente. E muito mais sufocando a figura da mulher mesmo, né? Exato. Geralmente é sufocando a figura da mulher. Então, por exemplo, a mulher é menos importante. Só abrindo um parêntese, tem muita gente que me chama e chama a Débora pra gente falar nas igrejas. Ah, eu queria fazer uma live com vocês dois. E a pessoa às vezes fica até um pouco, se sente surpreendida quando eu digo, olha só, você vai perder conteúdo se a gente fizer junto. Por quê? A minha especialidade é na área de projeto, gestão de projeto, mentoria, e Débora, muito fera na área de história, na área de cultura, na área de língua, ela é poliglota. Então, assim,
Mas as pessoas, elas às vezes pensam que a gente é um só e que a gente vai entregar a mesma coisa. E às vezes ela quer que eu e você esteja junto no mesmo lugar. Claro, a gente pode se apresentar junto, não tem problema. Mas ela não imagina que o conteúdo pode ser muito mais rico, extenso, se ela falar com você ou se ela falar comigo somente. Não, inclusive já teve situação assim, da pessoa fazer uma pergunta e tu responder e eu discordar. Discordar no mesmo lugar. Por exemplo, a gente não concorda. Aquele debate, porque eu achava uma coisa, ele achava outra, mas tava nós dois lá, e aí? E aí? Então, assim, às vezes quando alguém me chama, eu digo, não, chame Débora, fale sobre isso com ela e você me chama para falar sobre... E é muito importante isso, sobretudo casais missionários, pastores e mulheres de pastores, porque é sempre o homem que fala, né? Não existe muito o hábito da mulher falar, da mulher ter conteúdo para falar, e é muito desprezado isso, né? Isso, e eu e Débora aqui, a gente tem uma agenda e agendas diferentes. Sim. Inclusive, como ela disse, a gente bota junto, eu vou dizer, não concordo, mas eu concordo, mas você chamou a gente os dois. Então a gente... Então essa foi a visão dele, agora deixa eu explicar. É a minha visão. Você não chamou a gente, agora... E aí, gente, só para trazer uma coisa que é muito importante, discordar entre casais. Tem gente que não sabe se relacionar com isso. Minha gente, busca um terapeuta, pelo amor de Deus. Se você é terapeuta, tá assistindo, psicólogo ou psicóloga, bota seu número de telefone aqui embaixo nos comentários. Faça o seu marketing aqui de graça. Terapia é vida. É vida. A melhor coisa do mundo é você conviver com uma pessoa curada emocionalmente. Curada emocionalmente. Olha só, eu sou conselheiro, eu sou mentor de várias pessoas na área de projetos, na área sentimental, enfim. Mas terapia é algo que todo mundo deve fazer. Então, inclusive, na sua mentoria, muitas vezes você encaminha para terapia. Toda a minha mentoria... Porque a mentoria não substitui... Praticamente isso. Toda a mentoria minha vai para terapia. Exato. Eu não perco tempo. Então, é muito importante porque você vive a vida do outro. Muita gente hoje que está em crise, pensando em se divorciar, está pensando nisso, dizendo, eu vou viver minha vida, vou ser feliz. E nunca foi feliz, nunca viveu sua vida no casamento. Tem como você viver a sua vida. Claro que você vai se privar de algumas coisas. Não tem como. Eu não posso ser o cara que eu era 20 anos atrás, que eu fazia. Porque eu tenho uma esposa, eu tenho família, seja alguém responsável. Mas a gente pode fazer coisa que a gente gosta. Eu acho que é uma coisa muito legal na nossa relação, no nosso casamento. Mas eu queria falar um pouco sobre crise, que eu acho que tem muita gente em crise. Por conta da pandemia, muitos casais agora estão vivendo juntos, tiveram que viver no mesmo lar, né? Durante 24 horas, e isso gerou muita crise. Inclusive, o nível de divórcios aumentou muito. Aumentou muito. Ano passado. Eu tinha um amigo meu, que hoje ele é divorciado, casou de novo. Eu disse pra ele uma vez, eu vou pra Fernando de Noronha com Débora. Nunca fui em Fernando de Noronha, mas vou pra Fernando de Noronha com Débora. Ele fez, não vá não, que você vai se separar. Eu disse, por quê? Ele fez, porque você vai passar 24 horas com ela. E é engraçado que Débora era gerente em um banco público, privado no Brasil, e eu tinha uma empresa e a gente não vivia junto, né? A gente se encontrava à noite. Não, amor, a gente vivia junto, tipo... Então, a gente era casado. A gente morava junto. Exato, calma. Voltou a fita. Calma. A gente era casado, mas a gente se via à noite. A gente não convivia. Não convivia. E no campo missionário, a gente passou a conviver praticamente 24 horas por dia. Quando a gente trabalhava no Brasil, a gente praticamente só ficava realmente junto no final de semana. Porque era à noite, né? E aí, quando você chega no campo missionário, você tá vivendo junto. 24 horas praticamente, né? Agora que eu tô construindo a escola, passando um tempo mais lá, mas isso foi agora. Mas assim, foi um momento muito bom e foi uma experiência muito boa, porque a gente se descobriu como equipe, a gente faz parte da mesma equipe, né? E a gente toma decisões juntos, a gente descobriu no que você é mais habilidosa para tomar decisões, no que eu sou mais... Eu acho que é muito importante você saber, eu sou habilidoso nisso. Então assim, não perde teu tempo querendo ser forte nisso. Você é forte nisso, seja forte nisso, tome decisões. Mas se sua esposa é forte, né, nessa área, né, em uma outra área, não perde tempo. Eu acho que os casais acabam, né, querendo essa disputa, essa rivalidade e acabam perdendo tempo, né? Tempo, isso faz com que você retarde, né, diminui a velocidade do crescimento do seu projeto, né? Sim. Eu acho que
É muito importante, mas eu estava falando sobre a questão da crise. Sobre, enfim. Rodou. Não, mas isso, Crise, mas isso gera mas crise. vamos fazer o caminho de volta. Mas a gente estava falando sobre crise no casamento e coisas importantes para solucionar crises que a gente considera que é importante. A primeira coisa é você ter ferramentas que ajudem você a perceber os sinais da crise, porque a crise ela começa em um nível individual e depois ela vai se estender ao outro, né? Mas uma crise, ela muitas vezes é motivada por uma coisa que vem daqui de dentro, de um. E aí impacta no convívio dos dois. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não, claro. Começa em você, você fica estranha, então, você não se comunica, você começa a tratar mal o outro. Então, a primeira coisa que eu acho importante é que você comece a fazer uma terapia sem ser durante uma crise. Que você tenha já tido um processo proativo de cuidado pessoal. Que você tenha tido a oportunidade de se cuidar, né, de aprender, de tratar alguma coisa do passado, trauma da infância. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem seus probleminhas que arrasta pela vida. E você entender quais são os gatilhos que são ativados por determinadas situações e que ferramentas que você pode usar para combater isso. Né? Então, quando você domina isso, fica mais tranquilo de reconhecer a crise e tanto de reconhecer a crise como de tratá-la, como de cuidar disso. Exatamente. Então, a gente precisa, também uma coisa muito importante, se você não conseguir, você não tem maturidade, você não está conseguindo fazer esse processo, o outro saber identificar que você está na crise e ajudar você. Exato. Eu percebo que os casais... Precisa ter misericórdia para isso. Né? Misericórdia. Eu vejo muitos casais ver você em crise, por exemplo, sua esposa está em crise, e aí você, ao invés Você se sente atingido, pessoal. Você se sente atingido. Normalmente, a crise afeta a área sexual, normalmente. E se afeta essa área sexual, acabou com o homem, porque o homem... O homem cega. Não, o homem cega. Gente, o homem precisa de sexo, ponto. Então o homem cega. Cegou, ele não tem maturidade para fazer o caminho de volta. Sim. E dizer, vou ajudar porque ela tá mal. Ele não tem sexo, o mundo se acabou. E aí, gerou uma crise. Eu acho que é uma coisa muito importante. Todo mundo precisa ter um amigo ou uma amiga. Amigo, homens ter amigos. Eu acho que mulheres ter amigas. Eu acho que isso é muito importante, tá? Separadinho. Você, homem, não vá buscar ajuda com amigas. Eu acho que não é legal, tá? Se você discorda, Deus te abençoe. Não tenho problema com isso. Mas eu sou um conselheiro, cuido de muitos casais, já cuidei de muitos casais. Não façam isso, é um erro. Porque você pode confundir os sentimentos e acabar se perdendo. Mas eu acho que você precisa, se você não consegue fazer esse caminho, tem um amigo casado, experiente, que possa dizer, meu irmão, vai lá e ajuda ela. Ou se você já aprendeu isso, chegar para a pessoa e dizer, calma, o que é que está acontecendo? E essa pessoa, ela não pode ter medo de você. Muitos casais têm medo um do outro, o medo do julgamento. Sim. Que eu acho que é uma das coisas que a gente venceu. Sim. Graças a Deus, meu pai, graças a Deus. Mas era uma coisa que a gente tinha. A gente tinha no começo. Por exemplo, eu vou dizer pra Débora que eu tenho esse problema. Mas se Débora usar isso contra mim, na primeira briga que a gente tiver... Que aí vem... Eu já tô descascando uma cebola, né? Já tem outra camada que é você ver o outro como um concorrente, não ver o outro como alguém que tá somando que tem tudo a ver vida. com a alteridade, eu acho, Exato. né? Tem tudo a ver com a alteridade. Então, quando você diz, caramba, Débora é uma parte de mim que está necessitada e ela nesse momento precisa de ajuda. Isso. Então, assim... Ela não tá pensando direito. Eu vou parar e eu vou fazer o que precisa ser feito. Que aí você vai chamar a pessoa, que é o que a gente faz, né? Chama, conversa, ora pela pessoa, né? Às vezes naquele momento a pessoa precisa de oração. Às vezes também a pessoa precisa ficar sozinha um pouco. Isso. Nem sempre você vai resolver. Às vezes você pode simplesmente dizer, ô Débora, conversa com fulano. Vai te ajudar, porque nem sempre você é o conselheiro ideal dessa pessoa, né? Isso é muito importante saber. Porque às vezes você tá tão emocionalmente envolvido que você também não tá conseguindo raciocinar. Você não vai ser imparcial, né? Mas às vezes só a misericórdia já basta. Exatamente. Então é muito importante você saber fazer esses caminhos. Conversa com fulano. Isso. Você ter maturidade também, que às vezes você tá
ferrado, e você diz, eu não vou conversar com ninguém, tô bem. A pessoa pensa o quê? Que eu sou um coitado? Você é um coitado. Você também precisa se submeter ao outro, né? Aceitar que se... Uma coisa que já aconteceu com a gente, não uma vez, nem duas, várias vezes já aconteceu assim, de eu estar numa situação difícil e você me aconselhar ou você me exortar, e eu tinha tudo pra dizer assim, quem ele pensa que é pra dizer esse tipo de coisa pra mim? Mas como eu sei que você me ama, como eu sei que você se importa comigo, mesmo sem estar no clima pra isso, eu falei assim, ok, vou aceitar o que ele tá dizendo, porque eu sei que ele me ama, eu sei que ele quer que eu fique bem. Então existe essa perspectiva que vai além do que você tá sentindo naquele momento, mas é construída através de todo um conjunto de experiências que vocês tiveram a oportunidade de ter juntos e que faz com que vocês confiem 100% um no outro, né? Exatamente. É buscar cura, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma listinha de coisas que precisam ser curadas. Isso. E curar. Curar. E ajudando o outro, né? Às vezes o outro não consegue enxergar, você vai ser os olhos dele naquele momento. Precisa ter muita confiança para isso. Muita confiança. Eu acho que os casais têm essa dificuldade. Porque eles estão vivendo em clima de concorrência. E às vezes você tá tão mal que você não consegue confiar no seu companheiro e na sua companheira. E aí você não vai... a tendência é você se distanciar, o problema aumentar. E muitos casais estão pensando em se divorciar simplesmente porque não tem esse tipo de maturidade, não tem esse tipo de ajuda, não tem esse tipo de pessoa para, nesse momento, poder trazer um conselho bacana para a sua vida. Então é muito importante, para a gente resumir aqui esse momento de crise, a pessoa ter pessoas de confiança externas, né, que também sejam exemplos nessa área. Também eu não acho legal você buscar, muitas das vezes você vai conversar com seu pai, com sua mãe, essas pessoas estão envolvidas emocionalmente. Não. Essas pessoas estão envolvidas emocionalmente, não faça isso. Porque depois você resolve o problema com seu esposo, com sua esposa e a mãe família e o pai vai ficar chateada. Vai ficar chateado. Busca alguém, essa pessoa vai cuidar de você. É muito importante também que os dois façam isso. Que você dê ao outro o benefício da dúvida. Exatamente. Que você olhe o outro com... Exatamente. Essa pessoa não tá querendo me ferrar. Essa pessoa quer meu bem. Eu Ainda que ela esteja equivocada, ela quer meu bem. Ela quer... às vezes você tem a sensação... A pessoa me odeia. Ela quer que eu morra. Não é isso. É um momento, é difícil, ela tá equivocada e já vai passar. Isso. Tente minimizar no sentido de diminuir essa expectativa do que a pessoa está pensando e tentar resolver o problema, porque é passageiro, é uma chuva, né? E olhar o outro com misericórdia. Que tem a ver com alteridade, né? Também pensar na perspectiva do outro, né? Eu acho que, sobretudo para quem é cristão, para quem é cristã, se você não consegue fazer isso dentro da sua casa, você não vai conseguir fazer isso do lado de fora. A Bíblia diz: ame ao próximo como a si mesmo. A pessoa mais próxima de mim é Débora. A gente dorme na mesma cama, a gente fica junto, então a pessoa mais próxima para mim é você. E se eu não consigo fazer isso dentro do meu lar, eu não vou conseguir ser missionário, ser pastor, ser próximo de alguém que eu não conheço. Mas então, antes disso, você teve que ser uma pessoa saudável o suficiente para aprender a se amar, né? Amar a si mesmo. Amar e aí, a si mesmo. Disso, amar aí a si sim mesmo, você sabe me dar amor verdade. direito. Amar a si mesmo com qualidade faz com que você também ame com qualidade. É o princípio da máscara de oxigênio, né? Você tá num avião, então a instrução diz que você primeiro tem que colocar a sua, para só depois você colocar na de quem tá do seu lado, se for uma pessoa vulnerável, né? Uma criança, uma pessoa com mobilidade reduzida, um idoso que não tenha muita condição de fazer aquilo ali. Mas sempre a orientação é, primeiro coloque a sua e depois cuide de quem tá ao seu lado. É verdade. Gente, já chegamos a 1 hora aqui de vídeo, de podcast. Se vocês gostaram desse vídeo, se querem o número 2 desse bate-papo, a gente tem muita coisa para falar. Mais de 18 anos de casado. O assunto não acaba nunca. O assunto não acaba nunca. Deixa aqui o comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho e mais ainda, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir esse bate-papo. Ou se você está pensando em casar, enfim, também ouve esse bate-papo. Compartilha, gente. Põe nos teus stories, marca o meu @, põe hashtag, faz o que tem que fazer. E
espera, porque a gente vai fazer o número 2. Deixa aqui se vocês gostaram. Comenta aí se vocês querem que a gente fale de outras coisas. De repente, a Beleza. gente pode trazer outros assuntos na próxima vez. Muito obrigado, né, por ter chegado até aqui. Obrigada por me convidar. Obrigado, minha primeira convidada estava tão longe de mim, teve que pegar um avião para vir aqui no meu escritório. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.